Sentido para quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o professor Luciano e você está no Filosofia para quê? E quando eu falo sentido, eu não estou me referindo ao sentido de militar não, galera. Estou me referindo a uma vida com sentido. O que significa viver plenamente? Bill, cadê Bill? Bill, cadê Bill? Bill, The Last of Us, é um personagem trágico, mostrado no último episódio. Já no início do episódio, mostrou que ele é o cara perfeito para um apocalipse zumbi. Antes, naquelas teorias da conspiração, ele guarda armas de todos os lados, ele é especialista em fazer bomba e em sobrevivência. Vai mostrando no decorrer do início do episódio que ele vai construindo toda uma fortaleza que isola ele da sociedade, dos problemas de fora. São os chamados sobreviventistas. Sobreviventistas. Com isso, mostra um cara rude, um cara grosseirão, mas só num primeiro momento. Quando ele senta para jantar isoladamente, sozinho, ele tem um refino, ele tem não é uma simplicidade, ele tem uma classe, uma delicadeza. Isso já mostra o que ele é. Ele é um cara delicado que precisou construir em volta de si uma armadura. E essa armadura é o que possibilitou que ele sobrevivesse. Só que só sobreviver não significa viver com sentido. No apocalipse zumbi você procura sobrevivência, mas só sobrevivência? À medida que Frank vai entrando na sua narrativa, entrando na sua vida, vai desarmando essa armadura e vai mostrando para Bill algo mais do que só sobreviver. Um sentido, um propósito. E propósito para Aristóteles é ético. Por quê? Para falar de ética aristotélica, eu preciso começar falando de alma. A alma sensitiva é aquela alma que procura perceber as coisas à nossa volta. E a alma intelectiva, aquela que racionaliza a própria alma. É justamente da alma sensitiva que teremos nossas virtudes éticas. E o que é ética para Aristóteles? É viver bem. E o que significa viver bem? Como eu encontro esse bem? De maneira racional. Ele vai criar uma meta-razão, um triângulo. Se você é muito corajoso, virtude, você não pode ser excessivamente corajoso. Porque o excessivamente corajoso faz besteira. E você também não pode faltar coragem, ser vazio de coragem, que é covardia. Então, para Aristóteles, a virtude ética é aquela que está na reta razão, no meio razão, racional. O que é a sabedoria? A sabedoria é a orientação da nossa moral, é a orientação do viver bem. E o que é a sapiência? A sapiência é aprender, é contemplar aquilo que vai além da minha sensibilidade. Por exemplo, o Bill poderia matar o Frank de uma vez, só que ele teve uma sapiência em permitir ficar mais um pouco. Quando o Bill encontra o Joe no almoço, ele tem a sapiência de perceber que o Joe é mais do que simplesmente um agregado, é mais do que simplesmente um aliado, ele é ele. O Bill e o Joe são duas pessoas e ele representa isso perfeitamente em sua carta, dizendo que Joe e Bill existem na sua grosseria, no seu jeito de ser, para possibilitar outras pessoas sobreviverem. Falei muito de bem aqui. E para compreender se Bill viveu de acordo com a ética aristotélica, a gente precisa responder essa pergunta. E o que significa bem? O que é uma coisa bem, boa? Bem, excelente, eudaimônica, felicidade. É uma coisa que vem com a prática para Aristóteles. Quando ele pinta o triângulo, ele não está falando que a coragem é a coragem, se você não possui a coragem, você não tem a virtude. Ele quer que você pratique a virtude da coragem. Igual um artista, igual um artífice. É aquele que pratica, ele melhora a sua produção, ele melhora a sua capacidade de criar algo a partir da prática. Então, para Aristóteles, uma pessoa virtuosa é que procura a virtude de maneira habitual. Todo dia procura projetar a ética no seu dia a dia e se aperfeiçoa nessa meta-razão. Para ele, portanto, o bem vem da prática, a felicidade virá dessa prática. E o que responde à pergunta que segue essa do bem? O que define ser bem?
Por que que você sai da sua casa? O porquê que você estuda? Por que que você lê um livro? Por que que você namora? Por que que você é educado com as pessoas? Por causa da finalidade. Eu sou um bom professor porque eu me proponho finalmente a ser um bom professor. É o que dá sentido à minha atitude. Portanto, o que responde à pergunta do Bill, se ele está agindo de maneira ética ou não, é o porquê que ele faz as coisas bem do jeito que ele faz. Qual é a finalidade do Bill para sobreviver? Ele construiu toda uma fortaleza autossuficiente para si. Só isso bastava para o Bill? Ele acreditava que sim. Mas Frank veio e mostrou que não. Ele mostrou que existia algo além da sobrevivência. Para Bill, sobreviver era a finalidade. Só que isso não deixava ele feliz. Portanto, a vida que tem uma finalidade boa é a vida que tem uma finalidade feliz. Bill não tinha a finalidade de felicidade, tinha a finalidade de sobrevivência. Frank mostrou para ele que a felicidade é possível quando ele muda os hábitos dele do foco de sobrevivência para a felicidade, ele começa a dar sentido, significado às suas ações cotidianas, aos seus hábitos. E como eu descubro se um hábito é bom ou ruim e me traz a felicidade? Se é um vício ou se é uma virtude? Falei para vocês que virtude vem com a prática. Mas e se eu estiver praticando um vício? Como é que eu vou saber a diferença? Ora, eu bebo um vinho. É uma virtude ou é um vício? Não sei, mas eu vivo bebendo vinho. Todo santo dia eu bebo vinho, bebo vinho, bebo vinho, bebo vinho. Significa, portanto, que eu tenho um vício. Ao contrário de uma virtude. A virtude é aquilo que me impulsiona, que me deixa feliz, que me faz bem. Aristóteles separa, portanto, virtudes e vícios do impacto que traz na sua vida. A virtude vai ser aquele impacto bom, positivo. O vício vai ser aquele impacto ruim, negativo. A sobrevivência, a finalidade de sobreviver de Bill estava no âmbito dos vícios, porque era negativo. Frank foi quebrando esse paradigma, foi quebrando essa estrutura e apresentando uma virtude, a felicidade. Quando Bill fala, naquele final dramático, que o Frank trouxe propósito para a vida dele, significa que ele trouxe felicidade. E as mesmas atitudes que antes eram feitas apenas para a sobrevivência, começou a ser feitas para a felicidade, para a finalidade, para o Frank. Isso vai impactar diretamente a jornada do Joe agora, porque todas as ações negativas que o Joe já fez em sua vida e toda a grosseria em relação a Ellie vão ser alteradas quando a finalidade do Joe, a felicidade do Joe começar a ficar mais claro na mente dele. Não quero dar spoiler, voltarei isso no final da série para perguntar para vocês se a atitude do Joe foi uma atitude ética ou não. De acordo com Aristóteles, o bem comum é um bem positivo porque faz bem para todas as pessoas. Na Grécia Antiga, o coletivo importava mais que o individual. E quando você pensa apenas no seu bem próprio, que a finalidade de suas ações é só si, é só você, isso acaba causando impactos negativos na cidade, na polis, o que não seria politicamente coerente. Portanto, a atitude ética de um governante ou de um líder seria agir em prol da coletividade. Apesar das lágrimas constantes semanalmente que The Last of Us nos proporciona, também nos proporciona indagamentos sobre seres humanos. E continuaremos aqui toda sexta-feira estudando e tentando identificar essas nuances. Para isso, eu espero que você curta, compartilhe, se inscreva para continuarmos essa nossa conversa maravilhosa. Grande abraço. Acabou. Filosofia é tão mais fácil.